Cumprimentamos a todos nossos irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, nós chegamos na lição, veja aí, de número 8, o avivamento espiritual no mundo. Estudaremos com base na leitura bíblica em classe Ezequiel 37 e Ezequiel 47. Estudaremos exatamente os tópicos a seguir. Veja aí. Estudamos o tópico de número 1 e nós paramos sobre o Vale dos Ossos Secos. E nós vamos ver o que diz esse comentário e indo para o final do tópico 1, o Rio das Águas Purificadoras. No Vale de Ossos Secos, que nós paramos sobre as fases da ressurreição, porque quando se trata da profecia do Vale dos Ossos Secos, onde Deus mandou Ezequiel, dando ordem, profetiza sobre estes ossos, representa uma ressurreição. É bem verdade que esta ressurreição, à primeira vista, é espiritual, a qual Israel foi nação em 1948. Todos nós conhecemos a história, né, de uma forma em que cumpre as profecias bíblicas. É verdade também que essa ressurreição, ela também entra no seu ápice, no alto do topo da interpretação, que ela também leva para o lado literal. Então haverá também uma ressurreição literal do povo de Israel. Amém? Agora percebe-se o seguinte: as fases da ressurreição até a vinda do Espírito de vida. Nós paramos no primeiro, quando nós falamos as fases. Ouvir. Segundo, receber os nervos, receber a carne. Quarto, receber a pele. E o último, receber o Espírito de vida. Aqui nós temos juízos, veja aí, desde o começo do tópico 1, juízos de Deus. Depois nós temos, mais uma vez, a misericórdia e a profecia sobre o Vale dos Ossos Secos. As pessoas que viviam no tempo de Ezequiel, o profeta, quando nós estudamos o profeta, o livro inteiro, no capítulo 2 a gente percebe que as pessoas não ouviram o profeta. De tal forma que, em forma de ossos, é que eles ouvirão. Precisou passar pelo estado de putrefação da decomposição do corpo, para poder chegar no estado de osso, e além do mais, sequíssimo, branquíssimo. Então as pessoas em vida são exatamente assim como a vida da nação de Israel. Elas não querem ouvir o profeta de Deus, mas Deus diz em João 5, 28 e 29, muitos que dormem no pó da terra. Daniel 2 também fala, 12, 2. Ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e horror eterno. Em João fala sobre os que ouviram, sairão do túmulo. Então, os que ouviram a palavra, a voz do sonido da trombeta. A Bíblia fala sobre a trombeta que vai ser soada para ressuscitar os mortos. E os mortos em ossos, eles ouvirão. Este é o grande segredo da ressurreição. Primeiro ouvir, depois receber nervo. Terceiro, carne, receber pele e receber o Espírito de vida. Amém? Que maravilha, né? Agora percebes o seguinte: há sempre um povo que aparentemente não nos ouve, como esse da nação de Israel em relação à profecia do profeta Ezequiel. Mas há uma profecia a este povo, que mesmo que eles não estejam nesse lugar vivos, mas mortos, mas estarão mortos de uma forma que poderão ouvir em outro lugar, no vale de ossos secos. Esses ossos ouvirá. Então há sempre um grupo de pessoas
que é determinado como aquele do capítulo 2 de Ezequiel, que não ouvem, embora tenham corpos que vivem, mas está morto. Há outro grupo de pessoas do capítulo 37 que está morto em forma de ossos, mas está à espera somente de uma palavra de ordem para viver, ressuscitar com as palavras proféticas, para que os ossos ouçam e viverá. Até que os ossos queiram ouvir. É assim que acontece. Se em vida não ouvir, em morte, em ossos ouvirá. Não tem como escapar do dia do juízo. Então, Ezequiel 37 fala de um arrebatamento de um homem vivo, que é Ezequiel saindo de numa visão em espírito. Veja, ele foi arrebatado em sentido, assim como João. Mas aqui ele saiu de um lugar e foi para outro lugar, onde estavam os ossos secos. Então haveria de acontecer uma restauração, uma ressurreição. Veja aí o verso 1 do 37 de Ezequiel. Ele me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Os ossos sequíssimos. Veja o tempo que esses ossos estavam. Isso mostra, com o passar do tempo, os ossos ficam sem nenhuma contaminação daquilo que nós entendemos de corrupção. Os ossos estão secos. Eles não estão ali enterrados há 2, 3, 4, 5 dias, há mais muitos e muitos anos, porque eles estão sequíssimos. Então veja que esses ossos representam a estrutura de homens secos, vazios, representa líderes. Esses ossos são sinal para os dias atuais dos líderes que vivem no púlpito, em vez de pastorear o rebanho, eles são atores, comediantes, enfim, eles são sequíssimos, embora possa ouvir, mas está no estado de ossos secos. Muitos são, na realidade, nos dias de hoje, animador de auditório, exatamente comediante, que faz as pessoas rirem o tempo inteiro do culto, não tem exatamente um fervor espiritual, é somente alegria carnal, passageira, não tem movimentação espiritual, entendimento da palavra, conhecimento de Deus. Esses ossos são sequíssimos, estão muito secos, mas ainda escutam. Esses só precisam de água. Ainda tem chance. Enquanto os ossos estão secos, ainda tem água para poder fazer com que eles venham a se emudecer. Veja aí o nosso textual. E mediu mais 1000, e era um ribeiro. Olha aí as muitas águas, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, um ribeiro pela qual não se podia passar. Há muitos que precisam desse ribeiro. Por quê? Porque eles estão secos, estão no vale, e quem fica no vale seca. Então Deus, ele mora exatamente no alto e sublime monte, onde há muitas águas. Deus ama as águas. Amém? Então veja que as águas de Deus são puríssimas. São de vida. Aonde estas águas passam, diz o profeta Ezequiel, tem vida. A árvore da vida, as pessoas têm vida eterna. Então é um reino que nunca terá fim. Aleluia, eterno. A chamada é para sair do vale, que é temporário. Este vale se acaba, mas o Monte Sião, habitação de Deus,
e que está nas extremidades das águas, quando o salmista fala sobre a onipresença de Deus no Salmo, para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir aí aos céus, tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, tu também estás. Se eu for às extremidades dos mares, também aí tu estás. Então, assim como Moisés subiu no monte, que é um lugar eterno, o lugar de Deus, lugar da sua habitação, para que o homem compreenda esses mistérios de onde Deus está. Porque se Deus diz que nem o céu dos céus pode contê-lo, imagine a terra. Ezequiel 37, verso 9 e 10. O que causa o avivamento? A chegada do Espírito Santo na carne. Lembra do avivamento? Profetizado pelo profeta Joel, que será derramado em toda a carne? Então, o que é o avivamento? É a chegada do Espírito de Deus na carne. Então, esse Espírito Santo de Deus, que é profetizado, ele vem do norte. Está descrito em Ezequiel, está descrito no capítulo 6 de Zacarias, onde no verso 5 ele vem dos 4 ventos. Ele vem dos 4 ventos. Então veja como é isto. Deus está num alto e sublime monte, em cima há uma cidade, dentro da cidade há o seu trono, que está sobre uma plataforma que é quadrada, que tem 4 querubins, que eleva o trono de Deus, que exatamente nesses 4 cantos do trono, que há um querubim cada um, há rodas debaixo dos pés dos querubins, que são tipo de pata de bezerro. O Espírito de Deus do Antigo Testamento operava nos homens, mas também estava nas rodas, conforme Ezequiel, capítulo 1, versículo 10 em diante. Com isso, a gente observa que os 4 querubins, que está descrito em Ezequiel, também está lá em Apocalipse, como os 4 animais, mal traduzidos nas nossas Bíblias. Então veja que esses 4 representam, esses 4 ventos, representa de onde estava o Espírito de Deus nas rodas dos 4 querubins. Representa também que ele alcança a universalidade, isto é, ele é onipresente, ele está em toda parte. Não se pode fugir dele. Também o seu alcance é universal. Ele alcança os 4 pontos cardeais. Ele é tipo do altar de sacrifício, que é o melhor conhecido como altar de holocausto, que havia 4 pontas. Amém? Estas 4 pontas, meus irmãos, representa exatamente o juízo de Deus que vem sobre a terra. Mas é preciso que esses 4 ventos estejam exatamente apaziguando esse juízo quando ele está sobre a carne, quando acontece o avivamento. O primeiro vento, nós estamos falando dos 4 ventos. O primeiro vento está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Então anote aí o primeiro vento. Primeiro vento, Gênesis capítulo 2, verso 7. É o vento criador. Tanto de fazer daquilo que não existe, como fazer daquilo que existe. Então, Deus fez do nada e Deus fez daquilo que já era. Então, Deus pegou o barro e fez o homem, mas o barro fez do nada, entende? Então, Deus faz do nada e Deus forma a partir da existência. Esse é o Deus que nós servimos. Então, veja que o vento, número 1, ele é criador. Ele fez o homem. Ele ressuscita. Ele está em Ezequiel 37, ressuscita a nação de Israel. Ele é o vento da ressurreição. É o vento criador. O segundo vento está em Números. Anote aí. Números capítulo 11, versículo 31. Aquele vento que veio sobre os mares, trazendo as cordonizes até o acampamento do arraial de Israel, onde alimentou todos que estavam ali com carne. Esse é o vento da provisão. Veja lá o vento vindo. O terceiro vento está, veja aí, anotando. O terceiro vento, João, capítulo 20, verso 22. É exatamente quando o Senhor insufla, sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E o Espírito Santo
regenera. É o espírito da vida, simbolizando novo nascimento, depois da ressurreição. João 7, 38 e 39. Ainda antes não fora dada, porque ele não havia sido glorificado. Mas após a ressurreição, já acontece o terceiro vento, que é o do novo nascimento. Amém? O quarto vento, anote. O quarto é exatamente Atos, capítulo 2, versículo 2 e 3. É o Atos, quando fala sobre a descida do Espírito de Deus, que encheu toda a carne. Como de um vento veemente e impetuoso. Olha o vento lá, é o quarto, que é o da edificação. Jesus havia falado para os seus discípulos: eu edificarei a minha igreja. Como? Através do Espírito Santo, o quarto vento, soprando, insuflando, enchendo, enchei-vos do Espírito. Paulo fala. Então os quatro ventos são administrados por Deus. Deus também utiliza os seus anjos, que são assistentes de Deus. Zacarias 6 e 5, também Apocalipse 7, verso 1. Esses quatro ventos representam os quatro cantos da terra, representando os quatro pontos cardeais. Quando a gente trata dos quatro ventos, a gente pode fazer também assim, uma cruz, que representa o Calvário, os quatro ventos, glória a Deus. Então o primeiro vento é o norte, ele não vem do norte. O segundo está no sul, o terceiro está no leste e o quarto está no oeste. O do norte é exatamente o da justiça. O do sul é o que leva as orações, é o que leva também os aromas, as narinas de Deus. O do leste é o que abre as portas, é o que abre o mar. O do oeste é o que extermina gafanhoto, elimina inimigos. Esses são os quatro ventos mencionados na Bíblia Sagrada. Nós vamos continuar falando mais ainda. Agora veja aí a profecia de Israel para ser um grande exército na segunda vinda de Jesus, quando o Espírito entrará neles. Esse é o Espírito da ressurreição. Amém? Glória a Deus. Então veja Ezequiel, capítulo 47, 4 e 5, verso. O rio das águas purificadoras. Veja o que diz a nossa lição. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros. E fez o profeta passar pelas águas que chegavam em tornozelo. Então anote aí, número 1, tornozelos. Então a cada etapa de 1000 côvados, 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelo joelho. Número 2, joelhos. Número 3, pelos lombos. Número 4, a nado. Então veja aí, não são 4? 1, 2, 3 e 4. Tornozelo, entendeu? Joelho, lombo, né? E nadando. Então aqui já é outra coisa. Então, presta atenção. 1, 2, 3 e 4. Tornozelo, joelho, o lombo, certo? E o nado. Isso aqui é importante. Nós vamos falar agora sobre isso aqui. Ok? Agora veja o nosso comentário sobre isto. Presta atenção. As águas começaram no tornozelo. A Bíblia ensina, assim como posto recebeste o Senhor Jesus Cristo, andai nele. Então é uma forma da ministração das águas, inicialmente no novo nascimento, quando a pessoa crê em Cristo. Nicodemos, aceita Jesus, é novo nascido, anda segundo Cristo. Andai assim como ele andou. Então, nos tornozelos, veja aí, andar como Cristo andou. É o movimento das águas, exatamente na regeneração, aonde a pessoa aceita Cristo, nos primeiros dias ela tem que andar movido por estas águas. Isto é importante. Assim como recebeste o Senhor Jesus, andai também nele, assim como ele andou. Este é o avivamento do tornozelo. Então, 4 tipos de avivamento. O avivamento pelos joelhos. Nós estamos agora nos joelhos. Para poder chegar no joelho, precisa do tornozelo, subindo.
Isso é interessante. Por quê? Porque a Bíblia vai ensinar orando em todo o tempo. Olha aí o avivamento nos joelhos. Orando em todo o tempo. O avivamento pelos joelhos. O avivamento pelos lombos. Lombos fala de servos. Servos fala de serviço, de trabalho. Fala de ministério, de ser um servo. Então, isto fala de adoração. Isso é importante, meus irmãos. Aqui eu aceito Jesus. Amém? E os joelhos, aqui eu oro e aqui eu adoro. Pelos lombos. É o meu serviço. Jesus falou para Satanás: vai-te, Satanás, somente a ele servirás e somente a ele adorarás. Quer dizer, prestarás culto. A definição de adorar é prestar culto. E culto é serviço. É oferta. E por fim, o avivamento pela morte. Sabia que nós, mesmo morrendo, nós estamos avivados? Porque pela morte. Por quê? Então coloca aí. Olha aí o nado. Aqui representa a morte. Foi Jesus quem falou para Pedro. Quando Pedro perguntou a respeito de João. Aí Jesus disse a respeito da morte que vai me glorificar. Quer dizer que nós glorificamos a Deus com a nossa morte. Então o avivamento pela morte, que representa o nado. Então esse nado representa a saída pelas águas, chegando ao trono, a presença de Deus. Então só nada quem passou pelo tornozelo, pelo joelho, quem adora, para poder chegar lá. Não pode chegar lá se não adorar. E adoração é resultado de joelho, orando. Adoração é resultado do começo da fé. Porque quando nós chegamos aqui, nessa adoração, que é os lombos, estamos mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Então, a contraposição da vida humana, o mundo vive no vale dos ossos secos, em relação à vida de Deus que está sobre o monte Sião, original celestial, não o da terra, mas o do céu, que representa, veja aí o Apocalipse dizendo que a sua voz é como muitas águas. Eu tenho culpa. Essas águas falam dos passos pela qual nós passamos. Nós passamos pela cruz, depois nós passamos pela bacia, né? A cruz representa o altar de holocausto, a primeira peça do tabernáculo de Moisés. O batismo representa a segunda peça do tabernáculo de Moisés, que depois do holocausto, que era quadrado, lembra-se do altar de bronze, o altar de holocausto, nós vemos um segundo elemento, que é a bacia com água. A bacia que é chamada de pia de cobre, para poder entrar no lugar santo. Então veja que estas águas estão na bacia, que pode nos lavar, que representa o rio. Lá no céu há um grande rio, então elimina-se a bacia do tabernáculo de Moisés. Amém? Este rio é o que nós estaremos nele, como de cristal. Foi João quem viu. Então veja os tornozelos, os joelhos e os lombos devem estar em movimento na hora do nado. Na hora da partida, precisamos estar em movimento, orando e adorando. Quando estivermos nadando, nós precisamos estar em movimento. Amém? Porque não adianta estar nadando, partindo, se não adora, se não ora, se não é crente. Se não há confissão. A busca a Deus faz dobrar os joelhos para o ato de adorar. Ezequiel 47, verso 6. Assim me fez voltar à margem do rio, onde há a habitação de Deus. O avivamento faz voltar a Deus, através do arrebatamento, da ressurreição. Nós vamos voltar à margem do rio. Nós viemos de Deus, meus irmãos, que era exatamente a margem do rio. E quando o profeta Ezequiel 47, verso 6 diz que ele voltou às margens do rio, é que o Espírito volte a Deus que o deu. Estaremos voltando à margem do rio. A habitação de Deus.
é voltar a Deus. Aproximar-se de Deus é se sentir mais distante do solo. Mesmo pisando, mesmo andando, é sentir flutuando, é como se estar com asas do Espírito. Não vivo mais eu, mas Cristo e o Espírito de Deus vive em mim. A vida do rio de Ezequiel 47:12, onde tem esse rio há vida, meus irmãos. Representa a vida de Deus em nosso interior, por onde passar nossas atitudes, fé, palavra, obras, onde tocar será vida, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pela nossa fé. Sempre haverá vida, porque há um manancial. Jesus falou de uma fonte que salta, jorra para a vida eterna, e está no nosso interior. João 4, ele falou para a samaritana. Esse é o resultado das obras de Cristo na cruz. Nós apenas somos a sua sombra. Ele faz tudo e nós não fazemos nada. Nós apenas seguimos, somos seguidor, somos cristão. Nós vivemos o que ele já viveu. Nós somos a sua memória. Ele diz, fazei tudo em memória de mim. Amém? No segundo tópico, fala sobre os grandes avivamentos no mundo. Temos avivamento na Europa, onde nós temos a Alemanha, na Inglaterra, outros avivamentos, país de Gales, Estados Unidos, e vamos terminando falando sobre as raízes do avivamento pentecostal. É muito importante essa história desses homens de Deus, embora a gente não pregue na igreja, mas é de muita importância, meus irmãos. Quem lê a história dos nossos irmãos que nos antecederam, dá para chorar. Então, o avivamento na Alemanha, a gente não vai falar de todos, mas alguns que estão na nossa lição, nós vamos falar. Conde Zinzendorf, líder dos morávios, ou moravios. Era uma região entre a Boêmia e a Silésia. Veja que esse conde, ele era amante de Deus de alma e de espírito. Uma adoração de corpo e alma. E aqui a gente percebe que ele guardava, ele, através das missões que ele fazia, ele refugiava muitos por causa das perseguições religiosas que acontecia na Europa. Então a obra missionária havia sido esquecido, mas Deus foi levantando. Interessante, é como se fosse na época dos juízes. Porque mesmo no tempo desses homens avivados, mas a história mostra que eles morriam e o avivamento decaía. Então Deus tinha que levantar no próximo ano um outro, e assim o avivamento tinha que prosseguir. Então veja o amor profundo desse conde Zinzendorf por missões, isto na Alemanha, o avivamento na Alemanha. Então ele enviou missionários aos continentes da terra. A família dele era de confissão luterana. Seu pai o consagrou ainda pequeno à obra de Deus. E após ele faleceu, isto é, seu pai. Ele era um menino, já no começo, como se fosse um tipo de grão de mostarda, que foi usado por Deus para ter visão de uma obra tão grande, além da missão, uma obra evangelizadora no mundo. Tornou-se missionário entre os índios americanos, os moravianos. Veja que essa região tinha muito dos seus adeptos, isto é, dos seus seguidores. Os moravianos enviaram missionários à África do Sul. Não somente a África, veja mais, Jamaica, Canadá, Austrália, entre outros lugares longínquos. Avivamento é assim, irmãos, é levar a palavra, amar a palavra, e quando nós amamos, nós passamos para o outro.
Amém? Nós falamos de Jesus para as outras pessoas. Ele liderou a igreja meraviana até a sua morte em 9 de maio de 1760. Com 60 anos de idade, ele morreu. Agora, o avivamento na Inglaterra. Veja que a Inglaterra é a terra de muitos reformadores e dos puritanos. Mas, como morria sempre os seus líderes do avivamento, aí então decaía o movimento. Aí aconteceu na Inglaterra, como está na nossa lição citado, John Wesley provocou o avivamento na Europa. Ele nasceu em 1703, ele era de um lar anglicano, seu pai era padre, ele tinha um irmão chamado Charles Wesley, esse da lição também, que fala John e Charles Wesley, está assim na nossa lição, eram irmãos, viviam exatamente para Deus. Este seu irmão Charles Wesley, ele fundou um grupo de estudos denominado Clube Santo, fundado por ele mesmo. Ele, toda tarde, junto com seus seguidores, estudava a Bíblia, orava toda semana. Melhor, ele tinha ceia toda semana e orava diariamente. Ele fazia visitações regulares aos presos. Este era um avivamento na época de 1700. Veja o nosso gráfico das aulas anteriores. John Wesley teve contato com o cristão protestante Maravius, ou Maravius. Isto é, John Wesley, ele teve contato exatamente com os primeiros lá, que veio lá da Alemanha, exatamente pelo conde. Então veja, esse contato foi acendendo a chama e a fé da visão espiritual, e ele começou cada dia mais a mudar a sua visão espiritual. Em 1735, ele foi profundamente tocado pela fé, devoção dos novos irmãos morávios. Então veja que, juntamente com eles, andaram em Londres, 1738, ouviu alguém lendo comentário rico em conteúdo de Martinho Lutero, que era o livro de Romanos, comentado por Martinho Lutero, mas alguém nesse período estava lendo este comentário. A gente sabe que Martinho Lutero já havia morrido lá no seu tempo. Veja que ele vem ele foi o reformador em 1500, e ele também é da Alemanha. Então veja que aumentou a garantia da confiança de John Wesley, que estava em Cristo, que somente salva, que somente perdoa. Glória a Deus. É muito rico o conteúdo desses homens. Veja que foi com George Whitefield, que está na nossa lição, que John Wesley ficou depois entusiasmado com a pregação que este homem fazia, que era ao ar livre, fora das quatro paredes. Ele tinha uma sala, John Wesley tinha uma sala de oração. A gente percebe na internet aquele birô, aquela almofada e aquele lugar onde ele estudava. Passava horas orando e lendo a Bíblia. Seus seguidores também, toda semana, faziam o mesmo. E coletavam ofertas para destinar aos irmãos mais pobres e também para a caridade. Foi um grande movimento, um grande avivamento, de tal forma que cresceu rapidamente. Então John Wesley pregou muitos sermões e está até hoje em nossos dias. E nós precisamos entender que o avivamento também produz obras. Os apóstolos foram avivados e produziu a Bíblia. E nós precisamos produzir alguma coisa para mostrar que somos avivados. Então o avivamento, ele produz.
Veja quantos livros este homem escreveu. O que nós temos produzido? Temos produzido alguma coisa? Temos produzido livros, revistas, videoaulas, áudios, visita. Temos produzido uma obra para mostrar na história que somos avivados? Porque a questão de ter fé é uma coisa. A coisa de provar, como o Tiago diz, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Este é o grande avivamento. A fé anunciada pelas obras. Porque alguém vai dizer, eu tenho fé, mas cadê as obras? Aí denuncia que não tem. Ele se converteu orando. Presta atenção, meus irmãos. John Wesley pregou muitos sermões. E nós temos que também fazer exatamente o nosso legado como cristão. Sim senhor, sim senhora. Somos chamados por Deus para esta obra da seara. Como grão de mostarda nós temos que avançar e ser a maior árvore, espiritualmente falando. Amém? Então, é com você e Deus. Nos Estados Unidos, um outro avivamento. Charles Finney, que está na nossa lição, nasceu um ano após o falecimento de John Wesley. Veja que Deus foi levantando homens para dar continuidade ao avivamento. Charles Finney se converteu orando sozinho no matagal. No mesmo dia foi batizado com o Espírito Santo. Ele morreu com 82 anos com problema de coração. Mas veja, meus irmãos, este homem, Charles Finney, um instrumento de Deus para o avivamento nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Ele escreveu vários livros, entre eles O Fogo do Reavivamento. Ele tinha profissão, ele era um advogado. Ele conhecia também muitas escrituras de tal forma que escreveu muitos livros. Era conhecido como apóstolo do avivamento. Em 1832, ele pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York. Então veja, meus irmãos, antes de se tornar cristão, ele era maçom. Este conhecido como Charles Finney. Mas, com a sua conversão, orando sozinho no matagal e batizado com o Espírito Santo, tornou-se um forte defensor da fé e da Bíblia. E ficou um oponente da maçonaria, que antes estava ele como mestre no 3º grau, lá já em 8 anos que estava. Ele agora é um ex-maçom, amigo de Charles Spurgeon e outros da sua época, e assim vai. Veja a história desses homens que nós temos na história para nós de grande proveito, de elevo espiritual. Isso é muito importante. Eu lendo alguns sobre estes homens, é muito maravilhoso as suas histórias. E que nós possamos ler essas histórias para servir de base, de alimento para a fé, os heróis da fé. Então, meus irmãos, é de suma importância nós aprendermos com estes homens. Lembre-se que o avivamento começou do ano 1500 para cá. Então tem muito ao que ser estudado. Muito. Então Deus levantou homens e mulheres até os dias de hoje. Então temos um grande exemplo, depois de Cristo, estes homens da história. Amém? A paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.